Graças a paz, irmãos. Hoje nós vamos dar continuidade ao nosso plano da leitura da Bíblia em um ano. Hoje nós leremos 2 Reis, capítulo 16, capítulo 17 e o capítulo 18. Capítulo 16. No 17º ano de Peca, filho de Remalias, começou a reinar Acais, filho de Jotão, rei de Judá. Tinha Acais 20 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 16 anos em Jerusalém. Não fez o que era reto perante o Senhor, seu Deus, como Davi seu pai, porque andou no caminho dos reis de Israel, e até queimou a seu filho como sacrifício, segundo as abominações dos gentios, que o Senhor lançara de diante dos filhos de Israel. Também sacrificou e queimou incenso nos altos e nos outeiros, como também debaixo de toda árvore frondosa. Então subiu Rezim, rei da Síria, com Peca, filho de Remalias, rei de Israel, a Jerusalém para pelejarem contra ela. Cercaram Acais, porém não puderam prevalecer contra ele. Naquele tempo, Rezim, rei da Síria, restituiu Elate à Síria e lançou fora dela os judeus. Os sírios vieram a Elate e ficaram habitando ali até o dia de hoje. Acais enviou mensageiros a Tiglat-Pileser, rei da Assíria, dizendo: Eu sou teu servo e teu filho. Sobe e livra-me do poder do rei da Síria e do poder do rei de Israel que se levantam contra mim. Tomou Acais a prata e o ouro que se acharam na casa do Senhor e nos tesouros da casa do rei, e mandou de presente ao rei da Assíria. O rei da Assíria lhe deu os ouvidos, subiu contra Damasco, levou o povo para Quir e matou a Rezim. Então o rei Acais foi a Damasco a encontrar-se com Tiglat-Pileser, rei da Assíria, e vendo ali um altar, enviou dele ao sacerdote Urias a planta e o modelo, segundo toda a sua obra. Urias, o sacerdote, edificou um altar, segundo tudo o que o rei Acais tinha ordenado de Damasco. Assim o fez o sacerdote Urias, antes que o rei Acais viesse de Damasco. Vindo, pois, de Damasco, o rei viu o altar, chegou-se a ele e nele sacrificou. Queimou o seu holocausto e a sua oferta de manjares, derramou a sua libação e aspergiu o sangue das suas ofertas pacíficas naquele altar. Porém o altar de bronze que estava perante o Senhor, tirou ele de diante da casa, de entre o seu altar e a casa do Senhor, e o pôs ao lado do seu altar, do lado norte. Ordenou também ao rei Acais, ao sacerdote Urias, dizendo: Queima no grande altar o holocausto da manhã, como também a oferta de manjares da tarde, e o holocausto do rei, e a sua oferta de manjares, e o holocausto de todo o povo da terra, e a sua oferta de manjares, e as suas libações, todo o sangue dos holocaustos e todo o sangue dos sacrifícios aspergirás nele. Porém o altar de bronze ficará para minha deliberação posterior. Fez Urias o sacerdote, segundo tudo quanto o rei Acais lhe ordenara. O rei Acais cortou os painéis dos suportes, e de cima deles tomou a pia e o mar, e tirou de sobre os bois de bronze, que estavam debaixo dele, e o pôs sobre um pavimento de pedra. Também o passadiço coberto para uso no sábado, que edificaram na casa e entrada real pelo lado de fora, retirou da casa do Senhor por causa do rei da Assíria. Quanto aos mais atos de Acais e ao que fez, porventura não estão escritos no livro da história dos reis de Judá? Descansou Acais com seus pais e foi sepultado junto a seus pais na cidade de Davi, e Ezequias seu filho reinou em seu lugar. Capítulo 17. No ano do 10º de Acais, rei de Judá, começou a reinar Oséias, filho de Elá, e reinou sobre Israel em Samaria 9 anos. Fez o que era mal perante o Senhor, contudo não como os reis de Israel que foram antes dele. Contra ele subiu Salmanassé, rei da Assíria. Oséias ficou sendo servo dele, e lhe pagava tributo. Porém o rei da Assíria achou Oséias em conspiração, porque enviara mensageiros a Sou, rei do Egito, e não pagava tributo ao rei da Assíria, como dantes fazia de ano em ano. Por isso, o rei da Assíria o encerrou em grilhões no cárcere, porque o rei da Assíria passou por toda a terra, subiu a Samaria e a sitiou por 3 anos. No ano 9º de Oséias, o rei da Assíria tomou a Samaria e transportou a Israel para a Assíria e os fez habitar em Alá, junto a Abó e ao rio Gozã, nas cidades do Medo.
Tal sucedeu porque os filhos de Israel pecaram contra o Senhor, seu Deus, que os fizera subir da terra do Egito, de debaixo da mão de Faraó, rei do Egito, e temeram a outros deuses. Andaram nos estatutos das nações que o Senhor lançara de diante dos filhos de Israel, e nos costumes estabelecidos pelos reis de Israel. Os filhos de Israel fizeram contra o Senhor seu Deus, o que não era reto. Edificaram para si altos em todas as suas cidades, desde as atalaias dos vizias até a cidade fortificada. Levantaram para si colunas e os postes ídolos em todos os altos outeiros e debaixo de todas as árvores frondosas. Queimaram ali incenso em todos os altos, como as nações que o Senhor expulsara de diante deles. Cometeram ações perversas para provocarem o Senhor a ira. Serviram os ídolos dos quais o Senhor lhes tinha dito: não fareis essas coisas. O Senhor advertiu a Israel e a Judá por intermédio de todos os profetas e de todos os videntes, dizendo: voltai-vos dos vossos maus caminhos, e guardai os meus mandamentos e os meus estatutos, segundo toda a lei que prescrevi a vossos pais, e que vos enviei por intermédio dos meus servos, os profetas. Porém, não deram ouvidos, antes se tornaram obstinados de dura cerviz, como seus pais, que não creram no Senhor seu Deus. Rejeitaram os estatutos e a aliança que fizeram com seus pais, como também as suas advertências com que prostretaram contra eles. Seguiram os ídolos e se tornaram vãos, e seguiram as nações que estavam em derredor deles, das quais o Senhor lhes havia ordenado que não as imitassem. Desprezaram todos os mandamentos do Senhor, seu Deus, e fizeram para si imagens de fundição. 2 bezerros fizeram um poste ídolo, e adotaram todo o exército do céu e serviram a Baal. Também queimaram a seus filhos e as suas filhas como sacrifício. Deram-se à prática de adivinhações e criaram em agouros, e venderam-se para fazer o que era mal perante o Senhor, para provocarem a ira. Pelo que o Senhor muito se indignou contra Israel, e o afastou da sua presença, e nada mais ficou senão a tribo de Judá. Também Judá não guardou os mandamentos do Senhor seu Deus, antes andaram nos costumes que Israel introduziu, pelo que o Senhor rejeitou a toda a descendência de Israel, e os afligiu, e os entregou nas mãos dos despojadores, até que os expulsou da sua presença. Pois quando ele rasgou a Israel da casa de Davi, e eles fizeram rei a Jeroboão, filho de Nebate, Jeroboão, apartou a Israel de seguir o Senhor, e o fez cometer grande pecado. Assim, andaram os filhos de Israel em todos os pecados que Jeroboão tinha cometido, nunca se apartaram deles, até que o Senhor afastou a Israel da sua presença, como falara pelo ministério de todos os seus servos, os profetas. Assim foi Israel transportado da sua terra para a Assíria, onde permanece até o dia de hoje. O rei da Assíria trouxe gente de Babilônia, de Cuta, de Ava, de Amate e de Sefarvaim, e a fez habitar nas cidades de Samaria, em lugar dos filhos de Israel. Tomaram posse de Samaria e habitaram nas suas cidades. A princípio, quando passaram a habitar ali, não temeram o Senhor. Então, o Senhor mandou para o meio deles leões, os quais mataram alguns do povo. Pelo que se disse ao rei da Assíria: as agentes que transportastes e fizeste habitar nas cidades de Samaria não sabem a maneira de servir o Deus da terra. Por isso, enviou ele leões ao meio delas, os quais as matam, porque não sabem como servir o Deus da terra. Então, o rei da Assíria mandou dizer: levai para lá um dos sacerdotes que lá trouxeste, que ele vá e lá habite, e lhes ensine a maneira de servir o Deus da terra. Foi, pois, um dos sacerdotes que haviam levado de Samaria, e habitou em Betel, e lhes ensinava como deviam temer o Senhor. Porém, cada nação fez ainda os seus próprios deuses nas cidades em que habitavam, e os puseram nos santuários dos altos que os samaritanos tinham feito. Os de Babilônia fizeram Sucote e Benote, os de Cutã fizeram Nergal, os de Amate fizeram Acima, os aveus fizeram Nibais e Tartaque. Os servavitas queimavam seus filhos, Adramaleque e Amaleque, deuses de Sefarvaim. Mas temiam também ao Senhor dentre os dos povos. Constituíram sacerdotes dos lugares altos, os quais oficiavam a favor deles nos santuários dos altos. De maneira que temiam o Senhor e, ao mesmo tempo, serviam em seus próprios deuses, segundo o costume das nações, dentre as quais tinham sido transportados. Até o dia de hoje fazem segundo os antigos costumes. Não temem o Senhor,
não fazem segundo os seus estatutos e juízos, nem segundo a lei e o mandamento que o Senhor prescreveu aos filhos de Jacó, a quem deu o nome de Israel. Ora, o Senhor tinha feito aliança com eles, e lhes ordenara, dizendo: Não temereis outros deuses, nem vos prostrarei diante deles, nem os servireis, nem lhes oferecereis sacrifícios. Mas ao Senhor, que vos fez subir da terra do Egito, com grande poder e com braço estendido, a ele temereis, e a ele vos prostrareis, e a ele oferecereis sacrifícios. Os estatutos e os juízos, a lei e o mandamento que ele vos escreveu, tereis cuidado de os observar todos os dias. Não temereis outros deuses. Da aliança que fiz convosco não os esquecereis, nem temereis ou outros deuses. Mas ao Senhor vosso Deus temerei, e ele vos livrará das mãos de todos os vossos inimigos. Porém, eles não deram ouvidos a ele. Capítulo 18. No terceiro ano de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, começou a reinar Ezequias, filho de Acais, rei de Judá. Tinha 25 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 29 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Abi e era filha de Zacarias. Fez ele o que era reto perante o Senhor, segundo tudo o que fizera Davi seu pai. Removeu os altos, quebrou as colunas e deitou abaixo o poste ídolo, e fez em pedaços a serpente de bronze, que Moisés fizera, porque até aquele dia os filhos de Israel lhe queimavam incenso e se lhe chamavam Neustã. Confiou no Senhor Deus de Israel, de maneira que depois dele não houve seu semelhante entre todos os reis de Judá, nem entre os que foram antes dele, porque se apegou ao Senhor, não deixou de segui-lo e guardou os mandamentos que o Senhor ordenara a Moisés. Assim foi o Senhor com ele, para onde quer que saía. Lograva bom êxito, rebelou-se contra o rei da Assíria e não serviu. Feriu ele os filisteus até Gaza, e seus limites desde as atalaias das vigias até a cidade fortificada. No quarto ano do rei Ezequias, que era o sétimo de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, subiu Manassés, rei da Assíria, contra Samaria, e a cercou. Ao cabo de 3 anos foi tomada. Sim, no ano sexto de Ezequias, que era o nono de Oséias, rei de Israel, Samaria foi tomada. O rei da Assíria transportou a Israel para a Síria e o fez habitar em Ala, junto a Abó e ao rio Gozã, e nas cidades dos medos, porquanto não obedeceram à voz do Senhor seu Deus. Antes violaram a sua aliança e tudo quanto Moisés, servo do Senhor, tinha ordenado. Não ouviram e nem o fizeram. No ano 14º do rei Ezequias, subiu Senaqueribe, rei da Assíria, contra todas as cidades fortificadas de Judá, e as tomou. Então Ezequias, rei de Judá, enviou mensageiros ao rei da Assíria, a Laquis, dizendo: Ei, rei, retira-te de mim, tudo o que me impuseres, suportarei. Então o rei da Assíria impôs a Ezequias, rei de Judá, 300 talentos de prata e 30 talentos de ouro. Deu-lhe Ezequias toda a prata que se achou na casa do Senhor e nos tesouros da casa do rei. Foi quando Ezequias arrancou das portas do templo do Senhor e das ombreiras o ouro de que ele, rei de Judá, as cobrira, e o deu ao rei da Assíria. Contudo, o rei da Assíria enviou desde Laquis a Tartã, a Rabsaris e a Rabsaqué, com um grande exército ao rei Ezequias, a Jerusalém. Subiram e vieram a Jerusalém. Tendo eles subido e chegado, pararam na extremidade do arqueduto do açude superior, junto ao caminho do campo do lavandeiro. Tendo eles chamado o rei, saíram-lhes ao encontro Eliaquim, filho de Uquias, o mordomo, Sebna, o escrivão, e Joá, filho de Asaf, o cronista. Rabsaqué lhes disse: Dizei a Ezequias, assim diz o sumo rei, o rei da Síria: Que confiança é essa em que te estribas? Bem posso dizer-te que eu te aconselho, e poder para a guerra não passam de vãs palavras. Em quem, pois, agora confiais, para que te rebeles contra mim? Confias no Egito, esse bordão de cana esmagada, o qual, se alguém nele apoiar-se, lhe entrará pela mão e a transpassará. Assim é Faraó, rei do Egito, para com todos os que nele confiam. Mas, se me dizeis, confiamos no Senhor nosso Deus, não é esse aquele cujo altos altares Ezequias removeu, dizendo a Judá e a Jerusalém: Perante este altar adorareis em Jerusalém? Ora, pois empenha-te como meu senhor,
o rei da Síria, e dar-te-ei 2.000 cavalos, se da tua parte achares cavaleiros para os montar. Como, pois, se não podes afugentar um só capitão dos menores dos servos do meu senhor, confias no Egito por causa dos carros e cavaleiros? Acaso subi eu, agora, sem o Senhor, contra este lugar para o destruir? Pois o Senhor mesmo me disse: sobe contra a terra e destrói-a. Então disseram Eliaquim, filho de Uquias, Sebna e Joá a Rabsaque: rogamos-te que fales em aramaico aos teus servos, porque o entendemos e não os faleis em judaico, aos ouvidos do povo que está sobre as muralhas. Mas Rabsaque lhes respondeu: mandou-me acaso meu senhor para dizer-te estas palavras? A ti somente e a teu senhor? E não antes aos homens que estão sentados sobre as muralhas, para que comam convosco o seu próprio excremento e bebam a sua própria urina? Então Rabsaque se pôs em pé e clamou em alta voz em judaico, e disse: ouvi as palavras do sumo rei, do rei da Assíria. Assim diz o rei: não vos engane, Ezequias, porque não vos poderá livrar da sua mão, nem tampouco vos faça Ezequias confiar no Senhor, dizendo: o Senhor certamente nos livrará, e esta cidade não será entregue nas mãos do rei da Assíria. Não deis ouvidos a Ezequias, porque assim diz o rei da Assíria: fazei as pazes comigo, e vinde para mim, e comei cada um da sua própria vida e da sua própria figueira, e bebei cada um da água da sua própria cisterna, até que eu venha e vos leve para uma terra como a vossa, terra de cereal e de vinho, terra de pão e de vinhos, terra de oliveiras e de mel, para que vivais e não morrais. Não deis ouvidos a Ezequias, porque vos engana, dizendo: o Senhor nos livrará. Acaso os deuses das nações puderam livrar cada um a sua terra das mãos do rei da Síria? Onde estão os deuses de Amate e de Arpade? Onde estão os deuses de Servavaim, Ena e Ivá? Acaso livraram eles a Samaria das minhas mãos? Quais são dentre todos os deuses deste país os que livraram a sua terra das minhas mãos, para que o Senhor possa livrar a Jerusalém das minhas mãos? Calou-se, porém, o povo, e não lhe respondeu palavra, porque assim lhe havia ordenado o rei: não lhe respondereis. Então Eliaquim, filho de Uquias, o mordomo, e Sebna, o escrivão, e Joá, filho de Asaf, o cronista, vieram ter com Ezequias, com suas vestes rasgadas, e lhe referiram as palavras de Rabsaque. Amém, irmãos? Que Deus continue abençoando a todos e que nós possamos continuar firme neste propósito da leitura da Bíblia em um ano. Deus a todos abençoe.